Os homens podem assinar decretos, mas a palavra final sempre pertence a Deus. Eu dei continuidade aqui à leitura do livro de Esther, do capítulo 3. E Esther, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Ramã se sentaram para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Gente, nessa etapa aqui, o que acontece, né? Enquanto eu já tinha comentado com vocês que Ramã já estava sendo dominado totalmente ali pelo orgulho. E ele não estava destinado a só destruir Mardoqueu, mas também todo aquele povo. E ali ele falou para o rei, né? Que um povo que era desobediente, que não se curvava, mas ele não falou, não deu muita explicação, ele só jogou. E o rei aceitou que ele fizesse um decreto ali, deu o anel dele. Mas o que eu quero falar com isso? Se a gente estivesse lendo Esther 3, se você tivesse só esse capítulo para ler hoje, você iria dizer que estava no fim, que não teria mais jeito. Porque já havia uma data marcada, a gente lê aqui que já tinha uma data estabelecida para esse decreto, para que as mortes fossem realizadas, né? E tinha recompensas para que isso acontecesse. Tudo já estava, gente, tudo já estava perdido. E sempre, né, eu tô cansada de falar, que sempre eu vou olhar para a nossa vida. E às vezes é assim, já tem palavras que foram lançadas, decretos assinados, já foram, né, às vezes contratos rompidos. Calma o teu coração, acalma. O livro de Esther não termina em Esther capítulo 3, tem mais, né? Ramã havia conseguido exatamente o que ele queria. Movido pelo orgulho, pela sede de vingança, convenceu o rei a decretar a morte de todos os judeus. Gente, talvez já tenha sobre a tua vida, sobre a tua casa, algum decreto de perca, que talvez você não vai conseguir romper, que talvez você não vai conseguir uma cura, que talvez você não vai conseguir, né, colocar suas finanças em dia. E a sentença, né, como eu disse, ele foi enviada para todos os lugares. Ninguém saiu impune, gente. Então, assim, esse decreto iria alcançar quem estava longe e quem estava perto. Mas o que eu tenho para falar para você é: o silêncio de Deus não significa ausência. Esther já estava no palácio. Eu quero que você se agarre a esse Esther já estava no palácio, porque o cenário ele era realmente como se tudo já tivesse terminado. Mas Esther já estava no palácio. Eu creio que o seu socorro já está dentro da tua casa, já está ao seu redor. Eu creio que da onde vai vir, sabe, a libertação, da onde vai vir o recurso, já está. Deus já estava ali trabalhando nos bastidores e às vezes a gente cobra tanto de Deus que Ele nos mostre, que Ele, né, faça abrir os nossos olhos para que a gente veja Ele trabalhando, mas Ele já estava, gente, desde o dia, né, que está entrando naquele palácio. Deus já tinha escrito o final desse livro. Então creia que o Senhor fará. Não fique pensando que o silêncio de Deus, o Senhor não está agindo. Eu sei que é difícil a gente crer quando a gente não vê as coisas, mas eu estou te falando que a gente tem vários exemplos na Bíblia e nenhum deles o Senhor deixou de fazer, o Senhor deixou de enviar recursos, o Senhor deixou de livrar, o Senhor livrou da morte. Não tem, sabe? Talvez é o que eu escrevi aqui, ó, você hoje esteja vivendo apenas o capítulo 3, um tempo em que tudo parece perdido, em que as circunstâncias falam mais alto do que a esperança. Mas lembre-se, Deus não começou a trabalhar quando o problema apareceu. Né? Ele já estava preparando o livramento antes mesmo de você saber que precisava dele. Confie. O Deus que trabalha nos bastidores nunca perde o controle da história. Nunca, nunca perde. Mesmo quando Deus parece em silêncio, mesmo quando ele parece estar em oculto, ele continua conduzindo cada detalhe para cumprir os seus propósitos. Gente, é lindo saber que Esther, capítulo 3, não é o fim. Eu não sei quais foram os decretos que já foram lançados sobre a sua vida. Talvez seja morte, seja doença, seja percas, seja ali abrir mão de coisas materiais. Eu não sei. Talvez sua família esteja destruída. Talvez você esteja clamando por um milagre, por um socorro, por um recurso. O Senhor já enviou Esther. Esther já está ali, o pedido vai ser feito. E aquele povo vai ser liberto. Lá na frente a gente vai ver isso. Eu vou dar continuidade à leitura depois do capítulo 4. Mas eu precisava falar para você que o silêncio de Deus não significa a ausência dele. Não significa. Quando você não estiver vendo, quando você achar que não tem mais jeito. Eu falei uma coisa. Quando as coisas apertam, não é pra gente abrir mão da nossa fé. Quando as coisas apertam, não é pra gente abrir mão da essência de tudo que já foi construído há tantos anos, sabe? Quando as coisas apertam, não é pra você abrir mão do Senhor. É pra você se agarrar nele com mais força e com mais vontade. Nós somos como os filhos para o Senhor. E quando os nossos filhos são rebeldes, e quando os nossos filhos querem abrir mão, às vezes, de estudar, querem abrir mão dos sonhos, o que a gente faz? A gente repreende, a gente aperta, a gente coloca de castigo, a gente dá uma palavra dura. E assim é o Senhor com nós. Talvez Ele tenha sido duro, talvez Ele tenha te colocado de castigo, talvez Ele tenha te isolado de pessoas, talvez Ele tenha te tirado coisas, mas é porque Ele quer que você ouça a voz dEle, que você obedeça o chamado dEle. Não tem como a gente encerrar ciclos sem romper.
sem aprender. Não tem como. Para você iniciar uma nova jornada, você precisa finalizar. Então acalma o teu coração, o Senhor está trabalhando a teu favor. Eu não sei o que você precisa, não sei qual é o recurso. Eu sei a minha necessidade. E eu confio no Senhor que o Senhor fará. Eu tenho tanta fé que o Senhor é aquele Deus que abre o mar, é o Deus que move montanhas, é o Deus que faz sair água da rocha. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que enche os celeiros. Eu creio nesse Deus que faz transbordar azeite. Eu creio nesse Deus. Eu não sei em quem você tem crido, eu não sei em que escala você tem colocado o poder de Deus, mas eu elevo muito o poder de Deus, eu acredito muito o que Ele faz. Eu sei que talvez tenham pessoas que podem estar aqui como Ramã e o rei, se sentaram e beberam enquanto a confusão se espalha. Talvez a sua vida esteja uma confusão, talvez você esteja desesperado. Talvez você esteja falando, eu estou louco porque eu não estou aguentando mais o cenário. E eu sei que tem pessoas rindo e pessoas bebendo enquanto você se confunde em meio a toda a provação que você está passando, mas acalma o teu coração. Acalma. O capítulo 4 está para vir. Esther não termina no capítulo 3. A sua história não vai terminar em meio ao desespero, em meio à confusão. Você serve a um Deus de verdade. Por mais infiéis que às vezes eu e você sejamos, o Senhor é fiel. Desde quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, nós já temos a graça. Nós não somos merecedores, mas nós temos. E creio que o Senhor fará. Eu estou debaixo de promessas e eu olho para as promessas e eu falo, o Senhor fará, o Senhor vai cumprir. Eu sei que tem pessoas rindo, eu sei que tem pessoas se alegrando, porque talvez a minha vida seja uma confusão, talvez o cenário que eu esteja passando não é o do melhor, mas eu continuo acreditando no Senhor para mim, em meio a um cenário de perda, em meio a um cenário de luta, eu prefiro acreditar. E eu quero que você talvez seja, né, como eu estou sendo hoje, querendo acreditar num cenário impossível, como tantos outros aqui acreditaram, quantos outros personagens. Acredite, não desanime. Eu sei que às vezes te falta oração, eu sei que às vezes te falta palavras, eu sei que desistir talvez tenha sido a única coisa que tenha saído da sua boca, mas o Pai te conhece. Quando um filho nosso desiste de qualquer sonho, quando um filho nosso desiste de conquistar alguma coisa, ainda que pequena, enquanto criança, você fala aí, você pode todas as coisas. Você sabe por que você fala isso? Porque você é pai e mãe, e você sabe que você vai fazer de tudo para o seu filho conquistar. Você tem um pai no céu, e ele vai fazer de tudo para você conquistar aquilo que ele almejou a seu respeito. Não desista, não desanime.